Glória a Deus. Você já acabou aí? Os irmãos vão passar para colher. Aleluia. Bom, o tema da mensagem está ali, ó. O poder das palavras. Eu já orei, pedi para o Senhor estender o tempo, segurar o relógio. Mas vai dar tempo, amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Primeiro texto. Vamos começar a ler já, para a gente ganhar tempo. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 37. Mateus 12, 37, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Mateus 12, 37 diz assim, está aqui o texto, der tempo de colocar aí, se não der não tem problema. Mateus 12, 37 diz assim, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É forte isso, né, irmãos? Esse versículo. Como têm sido as tuas palavras? Como têm sido as palavras que saem da tua boca? Por que eu estou falando sobre esse tema, falando sobre palavras, o poder das palavras? Sabe que nós estamos em um ano, o ano da colheita, amém? E a palavra de Deus diz que palavras são sementes, que são plantadas. E nós sabemos que toda a semente gerará uma colheita. Então as suas palavras, as palavras que proferem da sua boca, gerarão colheita daquilo que você fala. E o texto não está dizendo qualquer palavra ou em qualquer lugar, ou dentro da igreja. Não, é só as palavras que eu falo dentro da igreja. Não, é as palavras que você solta, as palavras que você fala diariamente, constantemente. As tuas palavras, pelas tuas palavras você será justificado, e pelas tuas palavras você também será condenado. As tuas palavras têm sido palavras de justificação ou palavras de condenação? As tuas palavras têm justificado você ou as suas palavras têm condenado você? Talvez você possa me perguntar, mas então não é mais pelo sangue de Cristo que eu vou ser justificado? Não é mais pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, pela graça do Senhor, que eu serei salvo, justificado? Veja bem, a graça do Senhor nos colocou numa condição onde agora você pode dizer boas palavras. Se você foi salvo, se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você está agora numa condição de filho de Deus, você agora carrega dentro de si o Espírito Santo. E agora você precisa cuidar das suas palavras. Porque agora dentro de você gera palavras de vida. Vamos contextualizar melhor. Mateus 12, o 34. Vamos ler três textos antes aí. Mateus 12, o 34 ao 37. Eu só li o 37. Vamos ler aqui a partir do 34. Tem como colocar aí? Na mesma versão, tá? Almeida Revista Atualizada. Mateus 12, 34 ao 37. Se não tiver, não tem problema, aí eu vou lendo aqui. Só me dá um sinal aí que eu não estou enxergando ninguém atrás aí. Tá ok? Vai dar por? Vai? Ah, desculpa. Obrigado. Vamos lá. Raça de víboras. Isso aqui é Jesus falando, tá?
raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Jesus está falando aqui para os mestres da lei. Como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa, no meu texto aqui diz assim, digo-vos que toda palavra frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Eu vou repetir, digo-vos que de toda palavra ociosa ou frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que é uma palavra frívola? Eu puxei no dicionário. Palavra frívola na Bíblia é uma palavra falada de forma precipitada ou negligente, sem pensar se é agradável a Deus. Essa hora não tem nenhum amém, nenhum glória a Deus, aleluia. Nessa hora gelou o coração de alguns. Outros já estão coçando a cabeça, pensando, quais são minhas palavras? Palavras frívola também significa que não dá atenção às coisas sérias, que julga de forma leviana, que é superficial ou fútil, que tem pouco valor ou é insignificante, que age sem pensar. Na Bíblia, uma palavra frívola pode ter sido falada na hora da raiva, da emoção ou da provocação. E cada palavra dessa que você diz, nós daremos conta no dia do juízo para Deus. Irmão, tem que rir essa hora aí. Vocês estão com a cara de assustado. Isso é uma palavra frívola. Aí eu pergunto, será que ao longo da nossa vida não dissemos palavras frívolas? Sem pensar, sem dar qualquer valor, menosprezando ou na hora da raiva. Sabe quando você está com raiva que você solta qualquer palavra sem pensar, só libera às custas das suas emoções? E o texto está dizendo, Jesus está falando, viu? Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Versículo 37, aí sim, porque pelas suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás condenado. Sabe, Jesus está dizendo assim para eles, olha, como é que vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Por que eles eram maus? Porque o Espírito Santo não habitava dentro daquele povo, ainda. Porque eles não guardavam a lei corretamente, ou a lei toda. Eles guardavam parte da lei que os favoreciam, mas não toda a lei. O Espírito Santo não habitava dentro daqueles homens, e um homem sem Cristo ele é vazio, um homem sem Cristo é pecador, um homem sem Cristo é mau. Mesmo fazendo coisas boas, ele continua sendo mau por natureza. Entende? Sabe, eu já ouvi pessoas dizendo assim, nossa, eu conheço fulano, nossa, é tão boa pessoa, ajuda tanta gente, dá esmola, dá isso, dá aquilo, tem um bom coração, tem um bom caráter, mas entregou a vida para Jesus? Não, vai para o inferno. Eu não estou sendo politicamente correto, não, eu estou falando na lata, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Só vai ser salvo aqueles que reconhecerem a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, confessando, fazendo uma confissão de fé para a salvação, crendo com o coração, falando com a boca. Se não foi feito isso, irmãos, ele pode ser boa pessoa, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, vai para o inferno.
Sabe, quando nós estivermos no céu, nós vamos ter uma grande surpresa. Nós vamos ver tantas pessoas boas no inferno, e tantas pessoas que mataram, que roubaram, que destruíram, que fizeram tanta coisa ruim, tanta coisa mal, mas se arrependeram, pedindo perdão e estão para o céu. Você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, esse aí? Mas esse roubou, esse assassino, eu conheço, passou na televisão, ele é um assassino, ele foi um assassino. Mas lá, pouco antes dele morrer, ele reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, fez a confissão para a salvação e foi salvo. Assim como o ladrão da cruz ao lado de Jesus, que no último instante fez uma confissão, e Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se alguém não tinha, aqueles que não estavam lá naquele momento e não viram essa conversa entre Jesus e o ladrão da cruz, com certeza julgariam ele que foi para o inferno, porque era ladrão, roubou, destruiu e merecia o inferno, ainda mais sem Cristo. Mas em questões de segundos, ele saiu de uma fria e foi morar com Deus, foi para o céu. Aí eu te pergunto, irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. É isso que o texto está dizendo. O homem bom tira o tesouro bom. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Desculpa, 34. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Comece a prestar atenção nas suas palavras. As suas palavras são apenas reflexo do que está dentro de você. As suas palavras são apenas reflexo daquilo que você está cheio. Talvez você diga: eu nasci de novo, o Espírito Santo habita dentro de mim. Mas deixa eu te dizer, isso foi suficiente para a salvação, tirar você do império das trevas e transportar para o reino da luz. Mas não é o suficiente para mudar o seu falar, o seu pensar, o seu agir. Porque ainda está falhando bastante aqui, Rafa. Porque isso ainda depende das suas escolhas, das suas decisões. O Espírito Santo não está dentro de você, e agora que Ele está morando em você, Ele está mudando o seu falar. Agora você não fala mais palavrão, agora você não faz mais coisa errada, agora você não pensa mais em coisa errada, porque o Espírito Santo não deixa. Não, não é assim que funciona. O Espírito Santo está para influenciar você, mas não para obrigar você a fazer aquilo que a Bíblia diz que você precisa fazer. A escolha continua sendo sua. As palavras continuam sendo suas, minhas, nossas. As decisões continuam sendo nossas. E eu preciso me encher do Espírito. É por isso que Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está em mim. Exatamente, agora que Ele está em você, se encha dEle, mergulhe dEle, beba dEle, se alimente dEle, coma dEle. Amém. O Espírito Santo está em você, e agora Ele precisa dominar o seu ser, o seu eu, principalmente as suas palavras. Tem um texto que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação. O que é palavra torpe? Palavras que não edificam, palavras que amaldiçoam, palavras que não trazem qualquer tipo de edificação. Aleluia. O homem sem Deus não pode falar palavras que edificam, pois o homem de si mesmo não tem nada, é vazio. Mas o homem com Deus, cheio do Espírito Santo, esse pode abrir a sua boca e falar palavras de poder. Amém? Vocês estão quietos? É que eu comecei pesado, né? Mas é o que a Bíblia diz, irmãos. Amém? Agora nós já carregamos em nós o Espírito Santo. Nós precisamos ser, amados, como uma esponja. Sabe uma esponja? Já falei isso outras vezes. Quando você pega uma esponja de cozinha, quando você vai lavar a louça,
Se você pegar aquela esponja e você mergulhar na água, quando você apertar ela, o que vai sair dela? Água. É só para saber se vocês estão entendendo o contexto aqui. Se você pegar essa mesma esponja, mergulhar ela numa lata de tinta e apertar ela, o que é que vai sair dela? Tinta. Se a mesma esponja, você pegar ela, depois de enxaguar, obviamente, mergulhar ela numa lata de óleo, apertar ela, o que é que vai sair dela? Óleo. Vai sair de você aquilo que você estiver cheio. Então, quando você for pressionado pelas pressões, pelas circunstâncias do mundo, o que é que tem saído de você? Não precisa responder. É nesse momento que nós vamos ver. Sabe, irmãos, antes de eu estar transmitindo a mensagem para vocês, quem tomou a lapada primeiro fui eu. Tá? Quem tomou o tapa na cara, pá! Primeiro, fui eu. Eu fui ministrado primeiro. Agora eu só estou transmitindo aí. Eu olhando a cara de vocês, eu fico imaginando qual foi a minha cara quando eu ouvi a mensagem. Agora eu já sei como foi. Mas nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, para que no momento das pressões, das circunstâncias, nos pressionarem, apertar a gente, ao invés de sair palavras de murmuração, de reclamação, palavras torpes que não edificam, palavras mundanas, palavras que não correspondem com a palavra, vai sair o oposto, vai sair palavras de vida, palavras de amor, palavras de alegria, palavras cheias do Espírito Santo. Aleluia! Você está entendendo? Sabe por quê? Palavras de bênçãos ou maldição, como tem sido? Provérbios 18, 21. Texto conhecidíssimo. Coloca aí na versão Almeida, revista atualizada, por favor. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem ama, comerá do seu fruto. Morte e vida. Olha só. Não fala morte ou vida, fala morte e vida. Ou é palavras de morte ou é palavras de vida, não. Da sua boca podem sair as duas palavras. Palavras de morte e palavras de vida. Você pode estar nesse momento falando palavras de vida, mas em um determinado momento você recebe uma má notícia e começa a falar palavras de morte. E o texto diz: o que bem a ama, comerá do seu fruto. Você vai comer das palavras que você tem liberado, diariamente, constantemente. Palavras. As palavras, quem já ouviu essa frase, né? A palavra tem poder, cala essa boca, a palavra tem poder, fica quieto. Não fala isso, que as palavras têm poder. E é verdade. As palavras têm poder, morte e vida. Aleluia. Hebreus, no capítulo 11. Versículo 3, deixa aí para mim, vai colocando aí, versão Almeida, revista atualizada. As palavras que nós dissemos ontem, tornaram a vida o que ela é hoje. As palavras que você disse ontem, tornaram a sua vida o que ela é hoje. A sua vida hoje foi escrita com as palavras que você liberou ontem. O que você está vivendo aí são as palavras que você tem falado. A sua condição hoje são as palavras que você liberou no passado. Elas construíram para você essa vida que você está vivendo hoje. Porque palavras têm o poder de escrever a tua história. Palavras têm o poder de chamar à existência aquilo que não existe. Foi falando palavras, liberando palavras que Deus fez o mundo. Hebreus 11:3, vamos ler. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que se vê, veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, do invisível. Disse Deus: haja luz, e a luz veio a existir. Tudo aquilo que você libera em palavras, traz à existência
para a sua vida. Assim como Deus criou o mundo usando palavras. Se você pegar lá em Gênesis, no capítulo 1, ele vai dizer, haja isso, haja aquilo, haja aquilo. Tudo ele disse, ele liberou a palavra. E quem é a palavra? João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo ou a palavra. Para quem estuda, sabe que o verbo é uma palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou, em outras versões diz, no princípio ele era a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Quem era Deus? A palavra. Então do nada as coisas vieram a existir, porque Deus liberou uma palavra. Gênesis 1:3 diz, disse Deus, haja luz e houve luz. Agora você pode trazer a manifestação, assim como Deus trouxe, eu estou correndo aqui para a gente ganhar tempo, mas você pode trazer a manifestação, aquilo que não existe, da mesma forma que Deus trouxe a existência ao mundo, liberando palavras. Parece tão besta, né? Palavras, nossa, eu falo palavras porque eu tenho que falar palavras, né? Mas palavras que edificam. Olha só, li bastante texto, Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim, uma versão Almeida, revista atualizada, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. As suas palavras podem trazer à existência aquilo que não existe. Por isso que o texto diz, morte, em Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder das suas palavras, ou da sua língua. O que bem a ama come do seu fruto. Se você está liberando palavras de morte, palavras de maldição, palavras de doença, são essas coisas que você está chamando para si, liberando, trazendo a existência para você mesmo, para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a tua esposa, para os teus amigos, para o teu líder, para o teu pastor, para o teu chefe. As palavras que você tem liberado, mesmo que não seja diretamente a ele, mas só pelo fato de sair da sua boca, é isso que você tem chamado à existência. Meu filho, como você é burro. Aí você é burro. Está chamando, está falando. Nossa, como você é idiota, meu Deus do céu. Vai ser idiota. Porque aí você está declarando. Eu não presto mesmo, né? Não vai prestar. É isso que você está chamando para você? Meu marido não tem mais jeito não. Aquele traste. É isso que ele vai ser, um traste. Não vai ter mais jeito mesmo. Meu marido, aquele pinguço. Já convidei para ir para a igreja. Já convidei para isso, para aquilo, sei que tem, não quer. Vai ser um pinguço. Agora, se você começa a olhar para ele, ver ele chegando em casa, aquele bafo de pinga, ao invés de você olhar para ele e dizer o que você está vendo, com os olhos naturais, comece a ver, comece a dizer aquilo que você está vendo com os olhos da fé. Comece a dizer, aleluia Deus, olha aí, que homem de Deus, ele está lá. Que homem abençoado, obrigado Deus, por essa bênção aqui na minha vida, aleluia, obrigado a Deus, porque vai ser um pregador da palavra, olha ele está lá, amém, aleluia, obrigado Deus, porque é um homem de Deus, um homem amoroso, um homem sincero, de caráter, trabalhador, mesmo que seja um vagabundo, homem, comece a declarar as palavras, e comece a construir o futuro dele, o seu futuro, de acordo com as palavras que saem da sua boca. Comece a trazer a existência de acordo com as palavras que saem da sua boca. Mas é mentira. Não é mentira. É pela fé. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. A palavra de Deus, ela é a verdade. Eu vou ficar sempre com a palavra. Amém?
Então comece a liberar palavras de fé. Você não receberá a bênção de Deus apenas porque tem fé, irmãos. Tem gente que acha, se eu tiver fé, como um grão de mostarda, aí as coisas vão acontecer. Não, não vão. Porque existe um ingrediente. Ter fé não funciona sem esse ingrediente, que se chama palavras. Primeiramente porque a fé só vem pelo ouvir, e o ouvir a palavras. Romanos 10, 17. A fé só vem a partir de ouvir a palavra. E é qualquer palavra que vem fé, irmãos? Não é. É uma palavra específica. Qual é essa palavra? A palavra de Deus. Amém? Diga, a palavra de Deus. Amém. Eu quero que vocês participem, porque vocês estão muito assustados ainda. A fé só vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas só ter fé não vai trazer manifestação. Porque a fé precisa estar acompanhado de palavra. Vamos ver? A palavra de Deus ensina que você é salvo porque você crê e fala alguma coisa. Romanos capítulo 10, no versículo 8. Porém, que se diz? Ponto de interrogação. A pergunta é uma pergunta. Aqui Paulo está falando, olha a pergunta. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. Aonde? Aonde, irmãos? Perto de ti, na cabeceira do lado da minha cama. Está pertinho de mim. Todo dia que eu vou dormir, a palavra está aberta lá no Salmos 91. Está lá bonitinha. Está na penteadeira. Está lá antigamente falava cristaleira, né? Está na cristaleira. Está lá no armário, na cômoda, na estante. Está perto de mim. Não, não é esse perto. Ele fala o que é perto. A palavra está perto de ti. Onde? Na tua o que, irmãos? Boca. A palavra precisa estar na tua boca. E aonde mais? E no teu coração. E quando está falando do coração aqui, está falando do Espírito Santo. Está falando de algo espiritual. É no Espírito. A palavra tem que estar perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, é qualquer palavra? Que palavra que é? Fala assim, a palavra da fé. Então não pode ser qualquer palavra que tem que estar na tua boca, mas tem que ser a palavra da fé que pregamos. Boca e coração, boca e coração, palavra de fé. Aleluia. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Percebeu aqui os dois ingredientes? Olha lá, volta lá, por favor. Com a tua boca, você faz o quê? Confissão. A boca confessa. Crê com o coração, fala com a boca. Vamos falar? Fala assim comigo. Crê com o coração e fala com a boca. Se crê com o coração, não resolve. Ah, mas eu criei com o coração que eu fui salvo. Não foi, não vai ser. Por quê? Porque faltou um ingrediente. Qual que é? Confissão de fé. Tem que crer com o coração, mas tem que falar com a sua boca. Amém? Percebe que é com a sua boca. Pastor, confessa para mim? Não, é você que confessa. Você crê, você confessa. Só que aqui o texto diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Agora sim o 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Você fala assim, então para ser salvo eu tenho que crer com o coração e confessar com a minha boca. Então eu vou para o céu. Começa por aí. Isso aqui é só o princípio, é só o início. Mas salvação não é apenas isso aqui que você está vendo. Porque a palavra salvação é a palavra sozo no grego. E tem gente que acha que então eu confessei, eu criei com o coração, falei com a minha boca, agora eu fui salvo.
Sim, você foi salvo para viver uma nova vida em Cristo. Porque se fosse para você só ir para o céu, a partir do momento que você fosse salvo, você seria fulminado. Um raio ia cair em você, pá! Queimar você com tripa e tudo. E você ia para o céu direitinho. Já que é para salvação, então acabou. Deus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu estou crendo com meu coração que você morreu por mim, pelos meus pecados, pagou o preço. E agora eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Pá! Vai para o céu. Na hora. É assim que acontece? Foi assim que aconteceu com você? Acho que não, né? Que você está vivo, está olhando para mim. Porque agora deu-se início a uma nova vida em Cristo. Que vida é essa? Uma vida na qual você vai andar, caminhar na salvação. Mas o que é salvação? E aí eu volto aqui. Salvação é a palavra grega sozo. E a palavra grega sozo não significa apenas ir para o céu. A palavra sozo, que é um verbo grego, significa salvação, significa cura, significa libertação, significa preservação, significa proteção, redenção, prosperidade, paz, alegria e tantas outras palavras que vem do significado da palavra sozo. Então significa que a partir do momento que você foi salvo, você foi liberto, você foi curado, você foi sarado, você foi suprido, você agora é alegre, você anda em alegria, aleluia, você tem proteção, você tem redenção, você tem libertação. Tudo a partir do momento em que você liberou palavras, creu com o coração e falou com a sua boca. Então agora você está num outro nível, numa nova condição em Cristo. Só porque você disse as palavras certas, as palavras de fé. Aleluia. Você está entendendo? Pacote completo. Mas você precisa falar. Cutuca teu irmão aí. Fala para ele assim: precisa falar, irmão. Não é só crer com o coração, não. Aí o pastor está pregando. Ai, que maravilhoso. Ai, que lindo. Estou crendo. Então fale. Abra a tua boca e fala. Paulo disse: crie, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Amém? Fale, habla. Ó. Amém? Habla a tua boca e habla. Abra a boca e habla. E fale. Você tem que dizer as palavras que edificam, palavras de fé que pregamos, a palavra da fé que pregamos. Quais são as suas palavras de fé que você tem liberado? Obrigado a Deus porque eu vejo o meu marido aqui na igreja servindo ao meu lado. Obrigado porque eu já posso ver ele aqui. Obrigado, Pai, porque eu já posso sentir a presença dele aqui. Obrigado, Pai, porque eu vejo a minha esposa salva aqui, ó, servindo comigo. Obrigado, Pai, porque meus filhos são uma bênção. Os meus filhos são inteligentes. Os meus filhos são sábios. Os meus filhos são prósperos. Obrigado porque eu sou próspero. Obrigado porque eu sou suprido, porque eu sou sarado. Obrigado, Pai, porque eu posso todas as coisas do Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor me tirou do império das trevas, me transportou para o reino da luz. Obrigado, Pai, porque em Ti eu sou curado. Palavras, libere as palavras. Não fique apenas crendo com o coração. Bota ela na tua boca e fale. Aleluia. Comece a dizer. Não fique mudo. O diabo fica aqui no seu ouvido e você fica: ai meu Deus, com medo do diabo, ouvindo tudo que ele está falando. Abra a tua boca e confesse a palavra. Manda ele calar a boca dele. Diga, lembra ele quem ele é, que ele é um derrotado, que ele não pode nada, que o maior está em você. Meu irmão, se o maior está em você, por que você está com medo? Não, só um aleluia, só uma pessoa creu. Se o maior, não estou falando o mal menos, não, o maior está em você, você está com medo do quê? Se ele é um nome que está acima de todo um nome, comece a declarar, aleluia. Marcos 11:23 diz assim, eu vou ler na versão Almeida, Revista Corrigida, tá? Se você tiver essa versão aí, por gentileza. Marcos 11:23, na versão Almeida, Revista Corrigida, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, está vendo que tem que falar? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração. Essa frase, não duvidar em seu coração, está falando fé. Porque se você duvidar, não tem fé. Mas se você não duvidar, significa que está crendo. Ó, crer com o coração e disser, falar com a boca. Então se você crer no seu coração e falar com a sua boca, crer que se fará aquilo que diz. Crer que se fará aquilo que diz. Meu irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Existem dois tipos de fé. A fé positiva e a fé negativa. Toda palavra que você gera, que sai da sua boca, ela pode voltar para você de forma positiva ou negativa. Ah, você está falando agora de positividade e negatividade? Não, eu estou dizendo para você que o diabo vai usar as palavras negativas que saem da sua boca. Essa é uma fé contrária, é uma fé que alimenta o inferno, que alimenta o diabo. Mas a fé que alimenta a Deus é uma fé contrária àquilo que o diabo diz, o que o diabo pensa, que o mundo pensa. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo está dizendo que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. É renovar pela palavra. Não é renovar por qualquer coisa, é pela palavra. Por quê? Porque uma mente renovada pela palavra vai liberar palavras vindas de Deus. Não se conforme com este mundo, mas renove a sua mente pela palavra, para que você possa então experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mente renovada. Porque as palavras que saem da sua boca vêm a partir daquilo que está na sua mente. Porque se você pensa errado, você vai crer errado, vai falar errado e vai trazer à existência coisas erradas. Mas se você pensa certo, com uma mente renovada pela palavra, então você vai pensar certo, vai crer certo, vai falar certo, e as coisas certas vão chegar até você. Então você diz palavras o tempo todo. As suas palavras têm alimentado a Deus, os céus, a sua fé, ou têm alimentado o diabo? Porque, meu irmão, só tem dois senhores. Ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. Não tem outro caminho. Não, eu não sirvo nenhum nem outro. Engano seu, besta, vai para o inferno. É simples, irmãos. Não tem politicamente correto, não, é o que a palavra diz. Eu sei que às vezes algumas pessoas têm medo de dizer dessa forma, mas tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser explicado, tem que ser ensinado. Porque eu não quero que as pessoas vão para o inferno. Eu quero que elas alcancem a salvação, vão para o céu. Amém? Então você precisa dizer as palavras certas. Então o texto diz, em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz. Crer que se fará aquilo que se diz. Vamos lá, vamos ver se vocês pegam. Crer que se fará aquilo que se diz. Crer que se fará aquilo que se diz. Tudo o que disser lhe será feito. É que aqui tem outra versão, amém? Eu estou lendo na versão Almeida corrigida. Tudo, fala assim, tudo. Tudo, irmãos. Sabe o que é tudo? Fala para o seu irmão aí. Tudo é tudo. Se tudo é tudo, então tudo é tudo. Tudo o que você disser. Eu vou repetir. Tudo o que você disser. Tudo o que você disser lhe será feito. O que é que você está dizendo, criatura? Se é tudo, está em concordância com a palavra de Deus, então é tudo, irmãos. Tudo o que você disser, mas você terá que dizer. Não apenas crer, mas falar as palavras. Paulo disse, como eu já disse, tendo porém o mesmo espírito da fé, né, em 2 Coríntios 4,13, como está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos, e por isso também falamos. O problema, sabe qual é, irmãos? É a confissão dupla. É isso que tem atrapalhado muita gente. Porque tem gente que fala assim, mas pastor, eu vou na igreja, eu confesso a palavra. Eu pego, quando o pastor fala, libera, eu pego para mim. Mas não está acontecendo. Sabe o que é? É porque tem muita gente que está fazendo uma dupla confissão.
chega aqui, ele fala: eu sou sarado, aleluia, eu sou sarado, eu sou abençoado, aleluia, eu sou próspero, eu sou suprido, aleluia. Sai daqui pulando, pegando fogo. Sai daqui, que nem um super saiyajin. Aí chega a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, encontro com o irmão. E aí, irmão, como é que tá? Glória a Deus, aleluia. Pastor, tá difícil, né? Tá indo, né? Tá complicado, tá difícil. Um monte de problema, um monte de situação, né? Tô indo aí, levando. Ô, irmão, mas e domingão lá, eu vi você correndo na igreja, declarando que você é curado, que você é próximo, você é sofrido, mandando o diabo calar a boca, metendo o pé no capeta, pisando na cabeça dele. Pastor, mas aí a gente está agora com a realidade da vida, né? Que realidade da vida é essa? Domingo não foi realidade, então? O que você correu, pulou, ministrou, agarrou, pegou, pulou, dançou, não era realidade? Era empolgação do culto, então? Não, isso aqui é a realidade. O que eu estou pregando aqui não é continho da carochinha, não. Isso aqui não é conversa para boi dormir, o que eu estou falando aqui. Isso aqui não é continho de fada, isso aqui é verdade, isso aqui é a palavra de Deus, é a mais pura verdade. E se você pegar isso tudo e colocar na sua vida e viver isso diariamente, você vai usufruir de coisas grandiosas, poderosas e maravilhosas em Deus. Agora, a dupla confissão atrapalha. Uma hora confessa que é mais que vencedor, outra hora confessa, não estou conseguindo, não está dando certo. Outra hora confessa que é sarado, que é suprido, outra hora está reclamando da doença. Uma hora confessa que é alegre, que eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou o povo mais feliz dessa terra. No dia seguinte está lá chorando, triste. Porque a minha vida não vai para frente, pastor, ora por mim. Mas você estava confessando ontem a alegria, que você é alegre, bastou uma circunstância se levantar, já te botou para baixo? Só isso aqui, o diabo só fez assim. Pastor. O diabo não fala assim, quer ver só? É só dar bater o pé para eles que eles... Dupla confissão. Confessa que é, depois, durante a semana, confessa que não é. Tem outros que confessam lá o texto, né, de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Sai daqui, aleluia. No dia seguinte, pastor, tá difícil, pastor. Pastor, manda uma cesta básica, pastor. Tá complicado, pastor. Tá crendo onde? Tá confessando o quê? Você tá entendendo? Hebreus capítulo 4, versículo 14, na versão Almeida Revista Corrigida, diz assim, vai anotando aí, irmãos, que eu estou correndo aqui, não estou nem esperando se abrir, para ganhar tempo. Hebreus 4, 14, versão Almeida Revista Corrigida, diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Fica firme, continue confessando a mesma coisa. Eu sou sarado, aí vem a doença, eu sou sarado. Piorou a doença, eu sou sarado. O médico deu uma má notícia, eu sou sarado, eu sou próspero, eu sou sarado, eu te rejeito, doença. Permaneça firmemente. Olha aqui na versão, o mesmo texto, na versão King James, diz assim, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Mantenha a sua declaração de fé. Não dá para ter sombra de variação, porque o nosso Deus não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E por que você está mudando a sua confissão? Palavras precisam permanecer as mesmas. Independentemente das circunstâncias que se levantam contra a sua vida, você precisa manter as palavras que Deus liberou. Palavras de fé. Eu sou. E ponto final. Eu não serei, eu sou. Permaneça, mantenha firmemente a sua confissão de fé. Declare saúde para a sua vida. Amém?
Declare saúde para o seu corpo diariamente. Todos os dias, levante e fale assim: Deus, obrigado, Pai, porque eu sou saudável. Obrigado, Pai, porque eu sou sarado. Eu sou curado. Eu sou suprido no Senhor. Obrigado, Pai, porque o meu corpo pertence ao Senhor. Obrigado, Pai, porque todos os meus órgãos funcionam perfeitamente. Obrigado, Pai, porque não tem nada de errado com o meu corpo. Mesmo que você esteja com algum problema, meu irmão, declare o que a palavra diz, que Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, que o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se fomos, não somos mais enfermos, doentes, somos sarados. Então eu vou manter a minha confissão de fé. Quando a doença chegar, rejeite ela. Doença, eu te rejeito, em nome de Jesus. Doença, sai do meu corpo. Você não é bem-vindo no meu corpo. Eu rejeito você, caroço. Eu rejeito você, câncer. Eu rejeito você, dor. Eu rejeito você, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, infecção. Eu te rejeito. A doença não pode ser bem-vinda dentro de você. Mas tem gente que recebe a doença e trata ela como um bebezinho de colo. A minha enxaqueca, dá chupetinha para enxaqueca, faz naninha com a enxaqueca, põe a enxaqueca para dormir, cuida bem da enxaqueca. Não sabe o que é, pastor? Eu tenho uma enxaqueca. Ah, você tem? Ela é sua? Ela é minha, então. Eu recebi ela. E aí eu tenho ela comigo, a minha enxaqueca. Aí todo dia eu preciso cuidar dela. Eu preciso dar remedinho para ela. Eu dou um tetezinho para ela. Quando ela vem, aí ela me impede de sair. Ela me impede de ir para a igreja. Ela me impede de ir para os lugares. Eu tenho que ficar em casa cuidando dela. Aí quando a minha diabetes... quando a minha diabetes ataca, é uma loucura, pastor. A minha diabetes atacou hoje, eu tive que tratar dela, colocar insulina nela, cuidar, porque a minha diabetes, que linda, deixa eu ver sua diabetes, tem gente que está tomando posse da doença, abraçou a doença. Entenda o que eu estou dizendo, amor, irmãos, eu não estou dizendo para que você não tem que tratar, não é isso que eu estou dizendo, mas você precisa primeiramente rejeitar da sua vida. Você tem que ter nojo da doença. Você tem que ter nojo do seu problema. Você, doença, não é bem-vindo no meu corpo. Eu não nasci com você. Deus me fez curado. Ele me fez perfeito. Eu te rejeito, doença. A doença tem que estar incomodada dentro de você. Ela não pode ser bem-vinda. Você precisa rejeitar ela. Todo dia. Obrigado, Deus, porque eu sou curado, eu sou sarado, eu sou próximo, sou suprido. E comece a pôr a mão no seu corpo, todo o seu corpo. Juntas, ligamentos, joelho, perna, tornozelo. Os mais velhinhos aí, glória a Deus, aleluia. Pode botar a mão nos ligamentos aí, vai na coluna, bota a mão na coluna. E começa a declarar: Deus, obrigado por uma coluna forte. Obrigado, Pai, porque eu não tenho reumatismo. Obrigado, Pai, porque eu sou sarada, eu sou curada. Meus joelhos são fortes. Comece a declarar. Depois que você declarar, vai para uma academia também. Vai fazer um fortalecimento muscular. Porque a Bíblia diz também que você tem que fazer a tua parte. Amém? Comece a alimentar melhor. Porque aí já vamos lá para a questão dos desejos da carne. Obras da carne, frutos do Espírito. Amém? Mas isso aí é outra coisa. Amém? Você está entendendo? Está entendendo, irmãos? É mais um ensino essa palavra. Amém? Aleluia. Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz assim, na versão Almeida Revista Corrigida, Provérbios 12, 18 diz: há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Aleluia. Você é sábio ou você é tolo? Você é maduro ou você é imaturo? Depende. O que é que sai da sua boca? A língua dos sábios é saúde. Deus, obrigado porque eu sou saudável. Aleluia. Obrigado, Pai, porque eu não como porcaria. Obrigado, Deus, porque eu declaro palavras de vida. Obrigado, Pai, porque eu já estou vendo meu marido sem a pancinha, aleluia. Obrigado, Deus, que eu já estou vendo a minha esposa sem a pochete, a minha esposa perdendo peso, melhorando a saúde, aleluia. Fica indireta aí.
Começa a declarar. Daqui a pouco você vai ver o seu marido. Nossa, amor, não sei, acordei com uma vontade de ir para academia hoje. Começou a me dar uma inspiração, tô querendo ir para academia. Aí você por dentro, por fora você tá assim, né? Nossa, amor, sério? Ai, que bom, nossa, eu te apoio. Por dentro você tá, glória a Deus, aleluia. Confissão de fé. Parece besteira, mas começa a pôr em prática. E você vai ver. As suas palavras têm poder, irmãos, para mudar a sua vida, mudar a tua história e construir o teu futuro. Aleluia. Declare saúde. Nunca diga palavras de doença, mas apenas palavras de saúde e palavras de cura. Tem irmãos que brigam para saber quem é mais doente. Nossa, irmã, nossa, acordei hoje com uma intoxicação alimentar, uma queimação. E eu? Nossa, além da intoxicação, travou minha coluna, irmã do céu. Sério? Você acredita que eu também travou minha coluna? Até semana passada, me deu uma inflamação do dedão do pé, ficou com a carne esponjosa na minha unha. Meu Deus, meu pé está inflamado. E eu, irmã, a minha língua, aí começa a disputa de quem é mais doente. Misericórdia, sai de perto desse povo. Meu Deus, comece a dizer palavras de saúde, palavras de cura. Essas palavras não podem estar na sua boca, palavras de morte, de doença. Aleluia. Nunca diga que está com medo. Fala para o seu irmão, nunca diga que está com medo. Medo é alimento para o diabo, porque o medo é contrário à fé. Mesmo que você esteja, nunca diga, mas rejeite o medo. O seu coração pode estar morrendo de medo, mas abra a tua boca e diga: medo, eu te rejeito agora em nome de Jesus. Eu não tenho medo, eu tenho fé. Eu não tenho medo, eu tenho coragem. Eu não tenho medo, eu creio na palavra. Medo, sai daqui, eu te rejeito agora. E manda o medo correr, picar a mula, como diz, né? Se recuse a temer. Se a dúvida vier, fale para a dúvida. Dúvida, eu resisto a você. Eu te rejeito, dúvida. Aqui na minha vida não. Eu vou crer na palavra. Eu vou ficar com a palavra, porque a palavra é a verdade. Aleluia. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já o tendes vencido. Aleluia. Percebe que o texto diz que você não vai vencer? O texto diz que você já venceu. Ó, só alguns se alegraram. Quando você vence algo, você não fica feliz? Outro dia a minha filha mais velha foi uma competição de jiu-jitsu, aí ela venceu. Nossa, ela ficou feliz, mas se alegrou. Papai, eu consegui, eu finalizei, que não sei o que tem. Ficou feliz. Agora, quando alguém chega para você e diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e já tendes vencido. Você já venceu. Por que você não se alegra? Por que você não ri? Por que você não dá uma glória a Deus? Por quê? Porque você está em dúvida? Está olhando para mim assim, que nem sapo na chuva? Começa a se alegrar, você já venceu. Começa a rir, você já venceu. Começa a cantar, a dançar, você já venceu. Filhinhos, ele disse, já tendes vencido. Aleluia. Sois de Deus, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Se o maior está em você, meu irmão, você não tem o que temer. Aleluia. As suas palavras, irmãos, escrevem o seu futuro. Fala para o seu irmão, fala aí para ele. As suas palavras vão escrever o seu futuro. Salmos, no capítulo 45, versículo 1. Vou ler na versão Almeida, revista atualizada. Salmos 45, 1 diz assim. Tem aí o texto? Salmos 45, 1. Versão Almeida, revista atualizada. Tem? Como? Aleluia. Vamos lá, vou lendo aqui. Salmos 45, 1 diz: de boas palavras transborda o meu coração. Daqui não. De boas, fala assim, de boas. Está vendo que não é de más palavras? É de boas palavras, transborda o meu coração, olha lá. De boas palavras. São essas palavras que estão transbordado do seu coração
Lembra o que o texto diz? A boca fala do que está cheio o coração. Boas palavras transbordam o meu coração. O meu coração transborda e vem parar as palavras na minha boca. E elas são boas. Ao rei consagro o que eu compus. Quem é que vai compor algo? Eu sou músico, eu sou compositor, eu já escrevi várias canções. Tem algumas 2, 3 músicas minhas ali na internet, no YouTube. Depois vocês vão lá para ver, encontro. Tá lá, canal Eliezer Alvo Possati. Olha lá, são minha lá. Tá lá. Eu compus aquela música. Mas como é que eu compus ela? Por uma inspiração. Eu recebi uma inspiração de Deus e eu comecei a escrever. E aquela canção se transformou em algo que outras pessoas agora também estão cantando. E aqui o texto está dizendo, olha, volta lá por gentileza. Ao rei, está vendo que o rei está em letra maiúscula? Está falando de Deus. Ao rei consagro o que eu compus, o que eu escrevi. Só que aqui ele não está falando escrever com as mãos, ele está falando de algo que você escreve com a sua boca. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei eu consagro o que eu compus. A minha, o que está escrito aqui? A minha o quê? Língua. Olha para a tua língua aí. A minha língua é como a pena de o quê? Um habilidoso escritor. Não é qualquer escritor, irmãos. É de um habilidoso escritor. Você está entendendo o que o texto está dizendo? A sua língua é como a caneta de um compositor. A sua língua está compondo o seu futuro. A sua língua está compondo a sua vida. Está compondo como será o seu amanhã. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Você está entendendo que as suas palavras estão escrevendo o seu futuro? Você percebe o quão sério é isso? Aleluia. Palavras certas escrevem um futuro certo. Palavras erradas, um futuro errado. Ou seja, de acordo com a palavra, ou em desacordo com a palavra. Então comece a prestar atenção no que tem saído da sua boca. Tem gente que fala, em casa eu fico corrigindo minhas filhas, porque nós temos uma mania, elas têm uma mania que é assim, mania, papai, estou morrendo de fome. Eu falo, ninguém está morrendo aqui não. Tem ninguém, não estou vendo ninguém morrendo aqui. Nós estamos vivendo o melhor de Deus. Aqui a gente vive, ninguém morre aqui. Mas é mania. Então comece a mudar os hábitos do seu palavrear. Fala para o seu marido, me corrija se eu começar a falar errado. E vice-versa, fala para a tua esposa, me corrija se eu falar errado. Começa a corrigir os hábitos. As palavras que saem da sua boca estão sendo escritas para você mesmo. Aí você fala assim, por que fulano tem? Por que as coisas acontecem na vida dele? Por que Deus abençoa ele e não me abençoa? Porque ele transmite as palavras certas. Porque ele crê com o coração e ele fala com a boca aquilo que ele quer viver. Então ele diz, mesmo estando liso, ele diz, eu sou rico, aleluia. Mesmo não tendo uma arruela no bolso, ele fala, obrigado pai, porque eu já estou vendo, nadando no dinheiro, aleluia. Ele não tem a casa, ele já está falando, Deus, obrigado pela minha casa. Pelo meu carro, pelo meu chamado, pelo meu ministério. As solteiras estão falando, Deus, obrigado pelo meu esposo, aleluia. Você está achando que é brincadeira? Não é não. Eu orava pela minha esposa sem conhecer a Marcela. A minha mãe ensinou a orar pela minha futura esposa, mesmo não sabendo quem ela era. Então eu já orava, Deus, guarda a minha esposa onde ela estiver, abençoa ela onde ela estiver, protege ela onde ela estiver. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o meu amanhã. Então eu quero ela guardada pelo Senhor, pelos teus anjos, protegida. Se ela estiver nesse momento passando uma situação difícil, que o Senhor vai lá, proteja, guarde ela, dê saída, dê solução. Passou o tempo, eu conheci a Marcela, e ela me contou a história dela. Deus livrou ela de cada coisa, irmãos.
Eu tenho certeza que muitas dessas coisas que Deus livrou são frutos também das minhas orações, lá no passado. Então eu já declaro para minhas filhas, obrigado, mulheres de Deus grandiosas, vão marcar essa geração. Eu já começo a declarar. Filhas honrando ao Senhor, servindo ao Senhor, aonde quer que elas forem, sendo exemplo. Eu começo a declarar. Será que você declara isso para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa? Homem de Deus, trabalhador, fiel, rico. Começa a declarar. Trabalha, 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 não vejo uma arruela. Nunca tem nada, então começa a mudar. Trabalha, trabalha, trabalha e é bem sucedido. Vai receber aumento. Vai começar a ganhar mais, vai ser reconhecido no trabalho, no ministério, no chamado. Começa a declarar, libere palavras de bênção e não palavras de maldição. Você pode estar tinindo de raiva. Ao invés de você amaldiçoar, abençoa. Amém? A sua língua, irmãos. Guarda a boca. Aleluia. Provérbios 13:3, versão Almeida, revista atualizada. Diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma. O que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Outro texto, Provérbios 18:20, na versão NVT, diz assim: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Palavras. Provérbios 18:21 nós já lemos, mas eu vou ler na versão, a linguagem de hoje, NTLH, diz assim: presta atenção, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Meu Deus do céu. Último texto, pessoal não vou chamar o louvor aqui, mas nós vamos no final fazer algo diferente, bem rápido também. Último texto, Tiago, na versão Almeida, revista atualizada, tá? Se você puder colocar para mim, por gentileza. Tiago capítulo 3, versículo 2. Último texto, tá? Vocês estão aprendendo alguma coisa aqui? Amém, irmãos? Tá dando para entender? Amém? O Senhor colocou no meu coração uma palavra para ensinar. Por quê? Porque palavras são sementes. E eu quero que você tenha uma colheita grandiosa esse ano, porque nós estamos no ano da colheita. Amém? Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco. Não, peraí. É Tiago 3. Será que é isso mesmo? Agora sim. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar presta atenção, se alguém não tropeçar no falar, é o quê? Se você não tropeça no falar, você é perfeito ou varoa. Olha, se você não tropeçar nas suas palavras, sabe o que é que Deus está chamando você? Através do profeta Tiago, do apóstolo, perfeito. Tem só gente perfeita aqui, amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz do quê? De refrear também todo. Você entendeu? Se você refrear a sua língua, você refreia também todo o seu corpo. Se você saber o que falar, não tropeçar no falar, está escrito ali, ó. Se você não tropeça no falar, você é perfeito. E se é perfeito, é capaz também de refrear também o seu corpo. Porque se as suas palavras são palavras de maldição, onde é que seu corpo vai? Maldição. Ai, pastor, eu vivo doente. Um dia é um negócio que aparece, outro dia é outro. É só problema. Ah, é um caroço aqui, outro caroço ali. Uma inflamação aqui, outra inflamação ali. Aparece infecção daqui, infecção dali. O que é que você está falando? Palavras de vida ou de morte? De morte. E o que é que vai acontecer?
vai chegar no seu corpo. Mas se você é perfeito varão, capaz de refrear também se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Próximo texto, o versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Você bota um freio na boca do cavalo, o cabresco, se você puxa para cá, na boca, né? Você puxa para cá, o corpo vai, ele anda, ele obedece. Você puxa para lá, ele vai. Quem já andou de cavalo? Sabe como é que é? Se você dá aquela puxada aqui, ele dá aquela parada. Se você puxar muito forte, ele dá uma empinada. Então você comanda o corpo todo do cavalo a partir de um cabresto, de um freio. De um freio, ó, um freio. O que é que você tem que pôr na sua boca? Fala, um freio. Para quê? Para poder também comandar todo o seu corpo. Obrigado por assistirem esse vídeo. Curtam, compartilhem para que mais pessoas venham ser abençoadas com essa mensagem. Fiquem com Deus e tchau.